Olá, pessoal, boa tarde a todos, todas. Estamos aqui no nosso momento de apresentação dos trabalhos. Eu sou a professora Cristina Varandas, professora da Rede Seja, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos ter um momento, que é um momento de apresentação de trabalhos, no nosso primeiro simpósio de educação de jovens e adultos. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a participação de vários convidados externos, de terem enviado os trabalhos, de se envolver nesse momento, que é um momento necessário para a nossa discussão, e contar com o apoio de todos nesse momento. Qual é a nossa dinâmica? São 10 minutos de apresentação, a gente entende que esses 10 minutos é pouco tempo para discussões infinitas, mas é o momento da gente abraçar toda e qualquer possibilidade de reflexão sobre a nossa temática, que é a educação de jovens e adultos. Com vocês, nós vamos começar com a professora Bárbara dos Santos. Seja bem-vinda, professora Bárbara. Professora Bárbara dos Santos, de Campinas, Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que vai apresentar o trabalho dela. Eu vou deixar você apresentar o seu trabalho para não me estender, tá, Bárbara? Eu ia só fazer a chamada aqui, que é o trabalho chamado Solear sobre Pegadas, Trajetórias e Escritas de Si. Professora Bárbara, obrigada pela sua presença. Ok. A minha imagem, eu acho que travou aqui para mim. Congelou, pode ter sido. Espera aí, a gente já vai ver isso. Gabriel, alguma razão por ter congelado? Estamos voltando. A gente está testando aqui porque houve algum problema técnico em relação à imagem da professora Bárbara, tá? Congelamento na imagem. De qualquer maneira, professora, vamos ver se a gente consegue os slides. Não? Então, os slides já estão aqui. Perfeito. Eu vou tentar falar com a câmera fechada, talvez fique melhor. Pensei nisso. Então tá bom. Eu consigo ouvir perfeitamente, só a minha imagem que não está. Isso. Então tá bom. Pode começar a contar o tempo, tá? Tá. Então, boa tarde a todos aqui. Eu sou a Bárbara, sou orientadora pedagógica na Prefeitura de Campinas, atuo no ensino fundamental anos finais e também na EJA anos finais. Aqui a gente organiza a EJA por termo, então a EJA municipal ela vai do 6º ao 9º ano, os anos finais. Então, o 6º ano seria o primeiro termo, o 7º ano, o segundo termo, 8º, terceiro termo e 9º, 4º termo, tá? Então, a nossa EJA aqui é semestral. E aí, um pouco do que a gente vivencia aqui na rede, apresentar para vocês aqui nesse tempo que a gente tem, para compartilhar as experiências e para falar sobre o nosso trabalho, com o título Solear, sobre pegadas, trajetórias e escritas de si. Eu sou artista visual de formação, professora de artes, e atualmente atuo na gestão como orientadora pedagógica, que seria o cargo de coordenação também, Então, esse trabalho tem por objetivo compartilhar, então, uma prática pedagógica na EJA, de uma escola pública aqui do município de Campinas. Foi realizado no primeiro e segundo semestres do ano passado, logo que eu cheguei, esse é meu segundo ano atuando na EJA. Então, já teve aí uma grande mudança na relação das aprendizagens, dos públicos da EJA, Então,
é um tempo aí para considerar esse recorte, né? Então, esse trabalho ele tem o objetivo, então, de considerar as diferenças a partir das histórias de vida dos estudantes da EJA, por meio da cartografia da caminhada, como percurso de criação de trajetórias escritas de si. Então, foi proposto o mapeamento dos lugares por onde os estudantes percorreram, seja nos caminhos para o trabalho ou na vinda para a escola, por meio dessa investigação das diferentes histórias de vida que se entrelaçam e se traduzem nas materialidades diversas. Então, os mapas, eles foram produzidos a partir do registro dos estudantes no caderno de campo ou no caderno de bordo sobre os lugares e locais por onde eles passam, né? Então, foi uma tentativa de mapear que lugares são esses que os estudantes percorrem, seja no trabalho, seja aqui na escola, de forma a tentar perceber que linhas são essas, ou se essas linhas têm algum tipo de repetição, por que elas se repetem, por que não, né? E tentar entender uma cartografia dos sentidos a partir desses mapas, dessas trajetórias, né? Então, a cada semana, ou a cada quinzena, a coordenadora, então, a orientadora, com os professores, então discutiam como que essas anotações eram registradas, de que forma essas anotações, esses desenhos, eles tinham algum traço que tivesse uma relação sobre a escrita de si, aqui que eu chamo, né, cartografia escrita de si, como esse percurso de entender que lugares são esses, né, e que cartografias pensar a partir disso. E aí eu acho que uma proposta interessante é a gente pensar por onde andamos, né? Onde nós deixamos as nossas pegadas. Eu acho que isso é um processo interessante de pensar com os estudantes, quais são esses lugares por onde andamos, né? E como que a gente deixa as nossas pegadas, esses rastros, eles têm uma história, ele tem uma memória, ele habita algum lugar. Como que a gente faz para pensar essa relação? Mas existe também o que nos constitui, né? E a ideia de nos constituir é um pouco essas linhas, né? Essas linhas do corpo, essas linhas de vida, elas são linhas que nos orientam a pensar para onde a gente está indo, que lugares são esses, né? É um pouco a ideia da digital, é muito interessante porque é isso, né? Quer dizer, cada um tem a sua, né? E essas linhas, elas vão percorrendo diferentes territórios, diferentes cartografias, né? Ao mesmo tempo que existe a nossa subjetividade, a nossa particularidade, né? Ela leva para um lugar, né, de entender que lugares são esses, né? E aí é um pouco pensar nessas subjetividades a partir do que o outro me conta, né? Então a gente percebe que aqui aqui na realidade que eu estou, nessa escola, né? Porque cada escola de já tem uma realidade, mas existe muito isso, né? A gente tem um público que é de adolescente, a gente tem um público que é de mais idosos, mais adultos, e o que o outro me conta, né? O que o outro me conta que eu não sei? Que relação é essa, né? Então acho que é um pouco pensar a partir do Manuel de Barros. Eu gosto muito de pensar. O Manuel de Barros, ele traz para a gente questões importantes sobre lugar, né? E ele vai dizer: lugar mais bonito de um passarinho ficar é a palavra. Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do mato, um tonto em mim. E eu vivia embaraçados nos meus escombros verbais. O menino caminhava incluso em passarinhos, e uma árvore progredia em Ser Bernardo. Até ali, até santos davam flor nas pedras, porque todos estávamos abrigados pelas palavras. Então, eu acho que o Manuel de Barros, ele deleita, né, ele traz a palavra do que é você estar nesse lugar como um passarinho, né? Como essas palavras, elas bordam, elas costuram memórias nessas relações que a gente estabelece, né? E aí, estar em consonância com a gestão democrática, aqui trazendo um pouco a legislação aqui do município de Campinas, é respeitar, então, essas necessidades
e interesses dos educandos, suas famílias, articulando orientações mais gerais, comprometidas com a universalização de alguns aspectos da formação humana, com as temáticas e os problemas que mobilizam a comunidade em que a escola está inserida. E aqui, então, eu trago as referências, né? Então, eu utilizei, a partir do Manuel de Barros, dos trabalhos dos estudantes, né? As cartografias que a gente foi produzindo, aqui eu não consegui trazer tudo, né? Tudo que a gente já fez, e a partir também da Edith Derdick, do trabalho de linhas de costura, que ela vai, então, mapear, trazer essa relação da costura, das memórias, e aí eu gosto muito de pensar, já para finalizar, como é o percurso da caminhada, né? Que eu acho que é muito simbólico a gente pensar com os estudantes a partir disso, né? Como que essa caminhada, ela traz essas memórias, essas vivências, essas práticas, ela costura esses modos de se fazer entender enquanto é um sujeito de direitos, né? Para que a IEJA existe, né? Ela atende quem? Quais são as necessidades? Quais são as urgências? Então, acho que o trabalho é um pouco essa ideia do solear, né? Até o solear, que é aquele mapa invertido, né? O mapa da América invertido. Eu acabei não trazendo aqui, mas a ideia de solear a gente vem estudando aqui no grupo de professores, desde o... Eu vou deixar aqui que eu vou contando aqui. Desde o... Logo que eu iniciei aqui os trabalhos, nas reuniões de professores, a gente vem trabalhando com a ideia de solear, né? Porque a gente tem esse discurso, né, do norte, do nortear, e eu fiquei pensando, mas o que tem lá no sul que a gente precisa conhecer? Então, a gente vai inverter esse verbo, né? O solear, ele também é essa maneira de se colocar à deriva, né, na potência que o nosso trabalho, os nossos fazeres, né? Então eu finalizo aqui já para as referências, né, que estão trazendo um pouco dos documentos aqui na nosso município. A gente tem um documento sobre as diretrizes dos anos iniciais, finais e EJA, e a gente também se orienta pelo que eles esperam, né, qual é o currículo, o que a gente precisa problematizar. E dentro do que a gente entende ser necessário para os alunos, a gente vem discutindo a partir dessa ideia de cartografia, e claro, a gente tende a trabalhar isso futuramente de uma forma aí mais, trazendo mais esses trabalhos dos estudantes, tá bom? Eu finalizo aqui. Obrigada, professora Bárbara. Nós anteriormente avisamos aqui, né? A professora Bárbara teve um problema na câmera, por isso que não aparece a imagem dela, mas provavelmente, professora, você deve estar agora apareceu, né? No chão da escola, né? O barulho aí da escola. Então, obrigada pela sua participação, por dividir conosco a sua pesquisa, o seu trabalho. E a gente vai dar continuidade do próximo trabalho.